Para a nossa edificação, abramos a Escritura Sagrada no Evangelho segundo João, capítulo 4, dando sequência à nossa série de mensagens neste Evangelho. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós faremos a exposição nessa manhã dos versos 27 a 42. Todavia, nós faremos inicialmente a leitura dos versos 27 a 30 e vamos ler o restante do texto à medida que a exposição ocorrer. Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 27. Assim diz a palavra do Senhor. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu já citei a esta congregação uma das palavras, das frases ou das citações mais profundas que conheço, que foram ditas por Charles Spurgeon, um pregador reformado do século XIX. Ele disse assim: se ele, Jesus, lhe é tão precioso, você não será capaz de guardar as boas novas para si mesmo. Você a sussurrará no ouvido do seu filho, contará ao seu marido ou esposa, compartilhará avidamente com os seus amigos. Sem o encanto da eloquência, você estará mais eloquente do que nunca. Seu coração falará e os seus olhos brilharão enquanto você fala do seu doce amor. Todo cristão aqui, ou é um missionário, ou é um impostor. Lembre-se de que ou você está espalhando o reinado de Cristo, ou você não o ama. Não é possível coexistirem uma alta apreciação de Jesus e uma língua inteiramente silenciosa acerca dele. A profundidade dessas palavras é simplesmente impressionante. A passagem que está diante de nós nessa manhã e que envolve esta mulher samaritana é um exemplo vívido, é um retrato vívido destas palavras de Charles Spurgeon. E é nisso que nós queremos meditar com a congregação nessa manhã. Nós vimos até aqui, irmãos, no capítulo 4, que Jesus havia deixado a Judeia para ir em direção a Galileia, e ele passou intencionalmente por Samaria para encontrar esta mulher samaritana. E nesse encontro Jesus se revela a ela como aquele que vai ao encontro do pecador, independentemente se é judeu, gentil ou samaritano, ou a classe social a qual ele pertence. Jesus se revelou como aquele que é o único que conhece o ser humano completamente, conhecia ela, e também que é o único que pode conceder salvação e vida eterna. Jesus então, após isso, lhe ensina acerca da verdadeira adoração, que é de natureza espiritual. Ela é em espírito e verdade, e é por meio dele, o Messias, o Redentor. Quando nós olhamos esses primeiros 26 versos, você vai perceber que Jesus se revela a ela, primeiro, como a fonte da água viva. Ele é o dom de Deus, ele é o único que poderia satisfazer a sua sede espiritual, dar satisfação plena à sua alma, e que se ela bebesse dessa água, nunca mais ela voltaria a ter sede,
Muito pelo contrário, esta água seria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E em segundo lugar, Jesus se revela a ela como o Cristo, o Messias, o Redentor. Ele finaliza isso no verso 26 dizendo: eu estou aqui, eu é quem falo, eu falo contigo, mulher. Dos versos 27 a 42, registram o desfecho dessa história. É o final da história de Jesus em Samaria, após essa longa conversa com a mulher samaritana. Veja comigo que no verso 27, acompanhe comigo aí, você vai ver que o escritor, o apóstolo João, ele registra o retorno dos discípulos nesse ponto. Até então os discípulos não estavam aqui. Se você recorda, no verso 8, os discípulos haviam ido à cidade de Sicar para comprar alimento. E Jesus está no poço conversando com a mulher. Mas eles retornam agora. Eles não ouvem a conversa de Jesus com a mulher, eles apenas retornam no final da conversa e eles apenas veem Jesus conversando com ela no finalzinho. Tá? Esse é o verso 27. A partir do verso 28 ao 42, encerrando o relato, nós veremos então a atitude dessa mulher, testemunhando e anunciando a Jesus em Samaria, na cidade. Quando nós lemos esta passagem toda, você vai perceber, nós perceberemos que tem 3 grupos de pessoas aqui. 3 grupos de pessoas. O primeiro é a mulher samaritana que ouve o evangelho de Cristo e sai do diálogo com Jesus para testemunhar acerca dele, dos versos 28 a 30. É a mulher. O segundo grupo é os discípulos, são os discípulos que estão chegando agora e estão com Jesus, dos versos 31 a 38, nesse ínterim. E o último grupo são os samaritanos, que ouvem o testemunho dela e vêm ao encontro de Jesus, dos versos 39 a 42. São 3 grupos de pessoas aqui. Então a divisão natural da passagem, para você anotar aí, natural, é essa. Primeira, dos versos 28 a 30, o testemunho da mulher na cidade. Segundo, dos versos 31 a 38, esse ínterim, esse intervalo, a conversa de Jesus com os discípulos. Em terceiro, os versos 39 a 42, a repercussão do testemunho dela entre os samaritanos. Com base nessas 3 divisões naturais. E nesses 3 grupos de pessoas, eu quero destacar aqui nessa manhã 3 verdades importantíssimas relacionadas ao anúncio do Evangelho em Samaria. E esse é o tema do sermão nessa manhã, o anúncio do Evangelho. A primeira verdade que eu quero destacar com base na primeira parte, na primeira divisão, ou com base no primeiro grupo, que é essa mulher, relacionada ao anúncio do Evangelho, é que o anúncio do Evangelho deve ser a prioridade na vida dos discípulos de Jesus. O anúncio do Evangelho deve ser prioridade na vida dos discípulos de Jesus, dos versos 28 a 30. Veja como isso se dá aqui no texto. Versículo 27, então, os discípulos retornam nesse ponto da conversa, por providência de Deus, porque eles nem interrompem a conversa e nem deixam de ver a cena. É providência de Deus aqui. Eles ficam espantados por Jesus estar conversando com a mulher samaritana em público, em virtude da lei rabínica. O rabino não poderia conversar em público nem com a sua esposa, nem com a sua esposa. Mesmo assim, eles não questionam abertamente, eles não dizem nada. Mas para ela, nada mais importa. Aqui, nada mais importa. Ela já entende que está diante de Cristo. Ela está diante do Messias, o Salvador. Ele foi ao seu encontro. Ele se revelou a ela. Ela bebeu da água da vida. A sua sede foi saciada. Então, no verso 28, ela toma uma atitude. Essa mulher deixa de lado a sua missão anterior. Ela veio até o poço com a missão de buscar água. E ela sai com a perspectiva diferente. Ela sai entusiasmada.
com uma outra missão prioritária. Ela não consegue mais ficar calada. Ela entende que essa mudança que houve na sua vida, essa satisfação plena da sua alma, não poderia ficar somente com ela. A sua missão muda, as suas prioridades mudam, e ela vai para a cidade, correndo, para anunciar o Evangelho. Veja os versos 28 e 29. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Eu queria que você visse o processo dela, da sua mente iluminada pelo Espírito. No verso 9 ela diz que ele é um judeu. Como sendo tu um judeu, vem falar comigo, com uma samaritana? Segundo lugar, no verso 19 ela diz: eu vejo que tu és um profeta. E agora ela o vê como Cristo, como o Messias. Quando isso acontece, irmãos, no momento que os discípulos chegam da cidade na fonte, ela deixa o seu cântaro e ela vai anunciar a Cristo. Aquilo que tinha sido a preocupação maior dela durante grande parte daquele diálogo, a sede do corpo, ela veio buscar água, aquilo perde a importância primária, visto que ela deixa o seu cântaro. É interessante que alguns comentaristas entendem que aqui ela esqueceu o cântaro. A ideia de que ela esquece. Mas não é isso. A mesma forma desse verbo é utilizado no verso 3. Quando diz que o Senhor deixou a Judeia e foi para a Galileia. Ele não esquece a Judeia. Mas o texto quer dizer que Jesus propositadamente deixou a Judeia. E é exatamente essa ênfase do texto aqui com essa mulher. Ela não esquece o cântaro, ela propositadamente deixa o cântaro para que Jesus agora use e beba água, porque isso não tem mais importância para ela. E ela sai mudada de prioridade, mudada de missão, levando a água viva para a sua cidade. Esse é o entusiasmo dela, essa é a ênfase do texto. O Dr. Shedd, no seu livro Missões Vale a Pena Investir, ele diz algo interessante. Ele diz: acontece que ainda que todos os pecadores salvos pela graça tenham recebido perdão, não são todos que o apreciam com a mesma intensidade. Não são todos. Ela sabe no seu coração que ele é o Cristo, e ela passa a anunciá-lo em Sicar, afirmando à multidão, diz o texto aqui, aos homens, que ele sabia tudo o que ela vinha fazendo, e o alvo dela é levá-los a perceberem por si mesmos quem ele era. Será porventura ele, o Cristo? E veja o conteúdo do anúncio dela aqui. Verso 29, é semelhante às palavras de Filipe a Natanael, no capítulo 1, versículo 45 e 46, se vocês recordam. Filipe diz a Natanael: nós achamos o Messias. Aí Natanael diz assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz: venha e veja. Venha e veja. O que essa mulher diz aos homens? Vinde comigo e vede. Um homem que me disse tudo. Ela não perde tempo. Irmãos, o alvo do texto dessa mulher, ela quer que os seus concidadãos vejam o que ela viu, sintam o que ela sentiu, tenham agora o que ela tem, experimentem o que ela experimentou, que bebam da água da vida, a única água que pode satisfazer o coração de um ser humano. Porque anunciar o Evangelho de Jesus deve ser prioridade na vida dos seus discípulos. E isso ela faz publicamente. Mesmo sabendo que muitas pessoas conheciam sua vida, os seus pecados, ela faz isso.
ela não se importa com isso, ela teve a sua sede saciada, nada mais importa, a prioridade é outra, e ela se torna exemplo para nós. Veja o verso 30, saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Vai ficar mais claro daqui a pouco esse verso. As pessoas partiram da cidade e começaram a ir ao encontro de Jesus, a partir do testemunho dela. Irmãos, veja como mesmo cristãos podem estar cegos às vezes, podemos estar cegos às vezes, achando que estamos vendo. Veja só, os discípulos viviam com Jesus, eles foram a Sicar, a cidade, para comprar alimento, tiveram contato com muitas pessoas, mas você vai perceber no texto que aparentemente eles retornam sem ninguém, só com alimentos. Não falaram para ninguém. O Messias está aqui. Voltam com pães. Essa mulher, após o encontro com Jesus, deixa tudo que ela está fazendo, vai à cidade e traz muitas pessoas a Jesus. Perceberam a diferença? A diferença, ela vê como prioridade, é o que Spurgeon diz: se ele lhe é tão precioso, você não será capaz de guardar as boas novas para si mesmo. Você não será capaz. Isso mostra que o anúncio do Evangelho de Cristo é urgente, e essa, irmãos, deve ser a consciência do cristão diante de Deus. Quantas oportunidades você e eu temos no dia? Conversamos com pessoas em diversos locais, falamos de todos os assuntos possíveis. Você fala de futebol, você fala de política, você fala do tempo, para puxar assunto, mas nada de Jesus, nada do Evangelho de Cristo e a mudança que Cristo fez na sua vida. Quantas oportunidades! Eu me pergunto às vezes a mim mesmo, que vida cristã tenho vivido? Que vida cristã tenho vivido? O que eu tenho feito com o meu tempo? Com as oportunidades que Deus tem me dado para falar dele? Às vezes nós olhamos o relógio e dizemos: agora não, agora é hora de almoçar, agora é hora de jantar, agora é hora de me divertir, agora é hora de eu descansar. Nós fazemos isso. Agora é hora de trabalhar. Nós temos hora para tudo. E lhe foi confiada a palavra da reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo. Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Cristo, e nos foi confiada a palavra da reconciliação. Somos chamados para serem os seus embaixadores, e eu e você calados acerca dele. Quantas vezes, irmãos, anunciar a Jesus deve ser a prioridade da sua vida como discípulo dele. Anuncie a todos que estão à sua volta, ainda que alguém lhe imponha uma regra contrária a tal atitude, como as leis rabínicas, por exemplo. Não tenha contato com o samaritano, não tenha contato com mulher em público, ou as autoridades, mesmo autoridades. Os apóstolos vão entender isso mais tarde, no livro de Atos, quando eles foram proibidos de falar do nome de Jesus. Eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eles vão aprender isso mais tarde. Todos aqueles que tiveram encontro com Cristo no Novo Testamento mudaram de perspectiva, abandonaram seus planos. Pescadores, publicanos, prostitutas. Cristo passou a ser o compromisso mais importante das suas vidas. E da sua? E da sua?
Esse texto da mulher que deixa o seu cântaro e sai para anunciar o Evangelho de Jesus nos ensina que o anúncio do Evangelho, em primeiro lugar, deve ser prioridade na vida dos discípulos de Jesus. Essa é uma ordem do Senhor. Eu já passei por uma experiência ruim nesse sentido. Talvez alguns, não vou citar nomes, alguns conhecem, uma pessoa que vivia alcoolizada pelos centros da cidade, muitos anos. Já conversei com essa pessoa, isso há muitos anos atrás. Outros conversaram, mas eu nunca falei de Jesus para ela. Foi uma lição na minha vida. Certa feita levaram para um centro de reabilitação, ela foi, voltou, disse que tinha conhecido a Cristo. E no momento nós estávamos conversando com essa pessoa, e na conversa surgiu o assunto: você lembra, você caminhava pelas ruas alcoolizado, e foi falado de Jesus para você, lembra de nós? E ele disse assim, e eu estava junto. Ironicamente, mas verdadeiramente, ele disse, pois é, agora todos falaram de Jesus para mim. Agora todo mundo falou de Jesus para mim, só que eu não lembro. Irmãos, quantas oportunidades você tem no seu dia? Anunciar o Evangelho como testemunha de Cristo deve ser prioridade na sua vida, como discípulo de Jesus. Mas tem uma segunda verdade que eu gostaria de destacar no texto aqui, que agora, com base nesse segundo grupo de Jesus com os seus discípulos. Nesse ínterim, está aí no verso 31, está entre a partida da mulher e a chegada dos samaritanos. Você vai ver aqui que enquanto a mulher sai para anunciar a Cristo, concomitantemente nesse interim, Jesus conversa com seus discípulos. Algo está acontecendo entre Jesus e os seus discípulos. E dos versos 31 a 34, Jesus vai fazer uma declaração acerca de si mesmo aqui, encorajadora aos seus discípulos, e que nos mostra a perspectiva correta, irmãos, em tudo que diz respeito a Deus, a obra de Deus, ao anúncio do Evangelho e à salvação de pessoas. Vejam a perspectiva correta, e eu quero destacar uma segunda verdade aqui, acerca do anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho nos faz olhar para Cristo, para o seu exemplo, em sua satisfação em fazer a vontade de Deus. Eu repito, o anúncio do Evangelho nos faz olhar para Cristo em sua satisfação em fazer a vontade do Pai, de Deus. Vejam comigo o verso 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Jesus havia chegado com sede no poço. Pelo passar do tempo, provavelmente estava faminto, com fome. Seus discípulos haviam retornado da cidade, a mulher saiu, eles chegaram, perceberam a necessidade do seu mestre e disseram a Jesus, Senhor, come, o Senhor precisa comer alguma coisa. Verso 32, Jesus lhes disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. É interessante quando a nossa mente não está focada no que é correto. Assim como Nicodemos, que no início não entendeu entre a diferença do nascimento físico e o nascimento espiritual. Assim como a mulher samaritana não entendeu no início acerca da diferença da água física para a água viva, a salvação eterna, a vida eterna espiritual, os discípulos não entenderam a diferença entre o alimento físico e o alimento espiritual. Diziam então uns aos outros, verso 33, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Será que alguém já trouxe algo para o Senhor comer? Será que foi a mulher que deu alguma coisa de comer para ele? Então, verso 34, a declaração de Jesus. Disse-lhes Jesus, a minha comida
consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe quando você está numa churrascaria muito boa, ou quando você come uma carne que foi assada pelo Fernando e pelo Daniel, nós com os homens, nós fizemos esses dias, aquela coisa gostosa, prazerosa, que lhe dá satisfação. O que Jesus está dizendo é que a minha comida, aquilo que me dá satisfação plena, aquilo que me dá prazer, é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me dá prazer. Ele tinha uma necessidade legítima, fome. Mas o que Jesus está ensinando aqui, irmãos, e fortalecendo a primeira verdade, que o anúncio do Evangelho deve ser prioridade na vida dos discípulos, é que mesmo uma necessidade legítima, como alimentar-se, não pode ser mais importante do que fazer a vontade de Deus. Não pode lhe trazer maior satisfação do que o anúncio do Evangelho e do que ver a salvação de pessoas. Não na vida do discípulo de Jesus. Ele vai dizer no verso 35 daqui a pouco: levantem os olhos e vejam os campos. Os samaritanos estão vindo. A minha comida, aquilo que me dá plena satisfação, é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Esse é o meu deleite, é fazer a vontade do meu Pai, cumprir o ministério que Ele me deu, cumprir, atender a vocação pela qual eu fui chamado e eu fui enviado. O que é mais importante na sua vida? O que é mais importante para você hoje? O que lhe dá maior satisfação? Existe algo que lhe dá maior prazer do que anunciar o Evangelho e ver pessoas professando a fé em Cristo e dizendo: eu sou dele, eu quero fazer parte dessa igreja porque eu sou dele? Tem algo maior? A exemplo de Jesus, irmãos, essa deve ser a minha e a sua satisfação. Anunciar o Evangelho, ver vidas sendo transformadas e fazer a vontade daquele que nos chamou para fazer isso. Fazer a vontade de Deus. Não perca oportunidades, não perca tempo. Essa é a necessidade. John Piper escreveu algo que eu achei fantástico no seu livro Alegrem-se os Povos, a supremacia de Deus em missões. Ele disse: missões existem porque não existe adoração. Você sabe por que há missões? Porque não há adoração. Pregue o Evangelho, porque Deus tem que ser adorado. Deus precisa ser adorado, crido e louvado. Missões existem para isso. Porque não há adoradores. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida e para esta igreja. Essa é a sua vocação primordial, ser testemunha, ser um embaixador de Cristo. Tenha prazer nisso, que essa seja a sua satisfação, a exemplo de Jesus, porque anunciar o Evangelho nos faz olhar para Cristo, para o seu exemplo, em sua satisfação em fazer a vontade de Deus. Essa é a segunda verdade. Mas ainda há uma terceira verdade nesse texto, acerca do anúncio do Evangelho, dos versos 35 a 42. Agora, com base no último grupo, os samaritanos, ele pega uma parte da conversa com os discípulos e vai para os samaritanos. A terceira verdade acerca do anúncio do Evangelho que eu quero destacar é que o anúncio do Evangelho tem poder para produzir uma grande colheita. O anúncio do Evangelho, irmãos, tem poder para produzir uma grande colheita de vidas. Veja como Jesus motiva os seus discípulos agora. Muita atenção no texto. Jesus disse que a sua satisfação era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Jesus explicita isso a eles agora. Verso 35.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Alguns acham que essa expressão foi tirada de um provérbio popular, mas não tem indicação nenhuma que existe esse provérbio. O mais provável é que foi tirada de uma situação real, enquanto Jesus e os discípulos caminhavam e passavam pelos campos, naquela região, provavelmente pelo mês de dezembro, talvez dezembro, janeiro, e já a colheita seria em meados de abril, início de maio, naquela região. E Jesus diz a eles: vocês não dizem que ainda há 4 meses até a ceifa? E aí Jesus vai fazer uma analogia de semeadura e colheita. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Você sabe a que Jesus está se referindo aqui? A chegada dos samaritanos na sua direção. Mais ou menos assim: vocês dizem que há um intervalo entre a semeadura e a colheita de 4 meses. Eu, porém, vos digo que a semeadura já foi feita e a colheita já está acontecendo. Levante os olhos, os samaritanos, o povo de Sicar está vindo. Uma grande colheita está chegando. Uma grande colheita se aproxima, a colheita da fé, a colheita espiritual. E ele diz aos discípulos: essa colheita já pode ser feita, porque o evangelho foi anunciado na cidade por essa mulher, e muitos samaritanos creram. Muitos creram. Ele vai dizer daqui a pouco, vai mencionar isso também. Então veja a cena é essa aqui. Verso 30, você tem descrita a aproximação dos samaritanos em direção a Jesus. Eles estão vindo. Já está bem visível. Eles estão se aproximando do poço. Os discípulos de Jesus estão no poço e eles estão vindo, visivelmente. Jesus aponta para aquela colheita da fé, que está descrita no verso 39, que eles creram. E diz aos seus discípulos o que está no verso 35: levante, ergam os olhos e vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. No verso 40, os samaritanos chegam até Jesus. Então, o que Jesus diz é isso: ainda que a colheita de grãos esteja distante, 4 meses, como vocês dizem, a grande colheita espiritual de vidas já pode ser feita, já pode ser realizada. E esta, irmãos, os discípulos não precisavam esperar, eles precisavam estar atentos a ela. Atentos a ela. Nós somos chamados ao mundo, este campo enorme que é o mundo, onde o Pai tem os seus eleitos, o Pai tem os seus escolhidos. Erga os olhos e veja, levante os olhos, igreja, e veja, anuncie o Evangelho, que tem poder para produzir uma grande colheita nessa cidade. O anúncio do Evangelho deve fazer parte da sua vida. Você que é um cristão, que é sinônimo de ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, testemunha, embaixador de Cristo. E então, dos versos 36 a 38, Jesus se utiliza de uma figura aqui do semeador e do ceifeiro para falar aos discípulos acerca dessa colheita e da sua obra. Veja o que ele diz, verso 36: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então veja só, verso 37, Jesus diz: um é o que planta, o outro é o que colhe, é o que ceifa. Ou seja, há diversos trabalhadores na obra, e nem sempre o que semeia é o que ceifa. Nem sempre. Nós somos presbiterianos. O Ashbel Green o Simonton chegou no Brasil em 1859.
plantou o evangelho aqui, morreu jovem. Morreu jovem, não tinha 40 anos. Muito jovem. E nós colhemos ainda hoje. O presbiterianismo no país é vasto, é enorme. Planta igrejas o tempo todo. Quase 200 anos nós temos no país. Outros colheram. Nós estamos colhendo até hoje. Outros vêm plantando. Você está aqui nessa manhã porque alguém plantou a semente do evangelho em você. Um é o que planta, outro é o que colhe. Mas Jesus diz, veja que interessante, vocês são os ceifeiros. Vocês, aos discípulos, são os ceifeiros. Verso 38, outros vieram antes de vocês e semearam, mas vocês irão colher. Vocês irão colher. Jesus é Deus, Ele é onisciente. Ele vê que a colheita está se aproximando. Quem são os outros que semearam? João Batista veio semeando. Não precisamos ir longe. Jesus plantou a semente na mulher, que por extensão anunciou o evangelho na cidade, onde muitos estão vindo agora até Jesus. E os discípulos agora fariam uma colheita da qual eles não haviam semeado. Eles não semearam. E Jesus diz, vão, colham, entrem no trabalho, colham. Os campos estão brancos. E Jesus os motiva no verso 36. Tanto o que semeia quanto o que colhe terá sua recompensa. E ambos se alegram. Que recompensa é essa? Essa recompensa é entesourada, ela é ajuntada para a vida eterna. Deus haverá de recompensar os seus trabalhadores. Deus haverá de recompensar. E então você tem a descrição da grande colheita descrita dos versos 39 a 42. É a descrição da grande colheita. Verso 39, muitos samaritanos creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher. Daquela mulher, muitos creram. Verso 40, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias em Samaria ainda com eles. Qual é o resultado da estadia de Jesus com ele? Versos 41 e 42, com eles. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos. Ou seja, a mulher semeia e colhe. Os samaritanos creem, verso 39. Verso 40, os samaritanos são acolhidos por Jesus, eles querem ouvir Jesus e querem passar mais tempo com Jesus. E no verso 41, muitos outros passam a crer em Jesus. E o verso 42 descreve a profissão pública de fé deles. Nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É um título que você só encontra aqui, essa expressão, e na primeira carta de João, capítulo 4, verso 14. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque o anúncio do Evangelho tem poder para produzir uma grande colheita. Os samaritanos, ao crerem em Jesus, mostraram um grande contraste aqui com a maioria dos judeus da época de Jesus. E tanto para os primeiros leitores, irmãos, do Evangelho, como para nós, a verdade maior é ensinada pelos samaritanos convertidos aqui. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo, não somente de judeus e de gentios, de samaritanos também. É isso que é mundo aqui, claro. E João atinge mais uma vez o alvo do seu evangelho, capítulo 20, verso 31. Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida no seu nome. Para concluir, irmãos, com base nessas 3 divisões naturais da passagem, e nos 3 grupos de pessoas
nelas, aprendemos hoje 3 verdades relacionadas ao anúncio do Evangelho em Samaria. A primeira verdade é que o anúncio do Evangelho deve ser prioridade na vida dos discípulos de Jesus. A segunda verdade que nós aprendemos é que o anúncio do Evangelho nos faz olhar para Cristo, para o seu exemplo, em sua satisfação em fazer a vontade de Deus. E em terceiro lugar, o anúncio do Evangelho tem poder para produzir uma grande colheita espiritual, colheita de vidas. Não sei se vocês perceberam, ambos os grupos aqui, a mulher, os discípulos e os samaritanos, foram impactados por Jesus e ficaram profundamente deslumbrados com Ele. Profundamente deslumbrados com Ele. Para encerrar, algumas aplicações, irmãos. Todos aqueles que tiveram encontro com Cristo mudaram a sua perspectiva de vida. Todos, verdadeiramente, no Novo Testamento é muito claro isso. Todos. Cristo passou a ser o compromisso mais importante da vida dessas pessoas. Qual é a sua maior prioridade? Qual é a sua maior motivação? Qual é a sua maior satisfação? Pessoas, alimento, dinheiro, trabalho. Vejam que eu não falei nenhuma desses exemplos são ilícitos, nenhum. A pergunta é: qual é a sua maior satisfação e prioridade? Prioridade. Ou anunciar o Evangelho de Cristo e fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo, realizar a sua obra. Não permita com que outros compromissos concorram com esse compromisso, com esse chamado, com essa verdade que Cristo lhe deu ou lhe chamou para ser dele, para ser discípulo dele. Onde quer que você esteja, onde quer que Deus lhe conduza, você é uma testemunha de Cristo, lembre disso. Lembre disso. Irmãos, nós nos comprometemos com tudo, com pessoas, com lugares, com coisas, com situações, com trabalho, comprometemos o nosso coração, comprometemos a nossa boca, e com Cristo, e com a sua missão, e com o anúncio do Evangelho, e com a glória de Deus. Ver pessoas vindo até Ele, desejando estar com Ele, professar a fé nele, fazer parte da igreja onde você congrega, você fazer parte dessa obra, que maravilha! Isso deve encher o seu coração. Priorize isso. Não se esqueça dessa verdade. Cristo sonda você nessa manhã. Cristo sonda você nessa manhã. Todos que tiveram encontro com Ele neste contexto foram impactados por Ele, deslumbrados por Ele. E eu queria encerrar dizendo algo para você aqui. Eu sei que da perspectiva humana, as condições, quando você olha para o mundo, são desanimadoras, não é verdade? Você olha para o contexto, para as pessoas, às vezes é desanimador, mas lembre de uma coisa: o Evangelho tem poder para salvar. Você foi chamada para anunciar, para testemunhar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós cantamos aqui hoje, Ele tem poder para salvar. Você precisa lembrar disso. Comece pela sua casa. Comece anunciando aos seus parentes. Comece pela sua vizinhança. Comece pelos seus colegas de trabalho, seus colegas de escola. As crianças que estão aqui, fale de Jesus para os seus coleguinhas. Fale de Cristo. Adolescentes, jovens na universidade, não tenha medo. Fale de Cristo. O Evangelho tem poder para transformar qualquer ser humano. Você precisa crer nisso. E lembre, colhemos frutos que às vezes não plantamos.
e outros colherão aquilo que você plantar hoje. Todavia somos chamados a plantar, e colheremos segundo a vontade de Deus. E no final, nem eu e nem você, mas Deus será glorificado, porque haverá adoração. Haverá adoração. E tanto o que semeia quanto o que colhe se alegrarão, e ambos terão a sua recompensa. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida nessa manhã, em Cristo Jesus. Ficamos em pé.